Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um podcast do Boa e o tema desta semana é: o crente pode passar por depressão? E hoje nós estamos aqui com a psicóloga Ana, pastora Ana, e o psicólogo pastor Alberi. São pastores ali na igreja do Evangelho Quadrangular em Santa Eugênia. Não é isso, meu pastor? Isso aí. Apresenta o senhor. Eu quero agradecer ao pastor Luiz Boaventura e nos convidar para esse podcast e falarmos de um assunto tão importante, né? De uma doença que é considerada o mal do século. Então eu quero agradecer você também a nos dar essa oportunidade de podermos compartilhar daquilo que a gente conhece. Pastora Ana, a senhora é psicóloga, pastora. Quantos anos a senhora exerce a função de psicóloga? Fala um pouquinho da senhora. Eu estou exercendo há 15 anos a profissão como psicóloga, atendo no consultório em Nilópolis e também online. Sou palestrante, né? Gosto muito do que eu faço. Me tornei psicóloga porque também tive depressão, então eu sei o quanto isso é angustiante, quanto essa doença impacta a sociedade e a vida de quem está sofrendo. Verdade, pastora Ana, mas nós sabemos que antes de chegar num quadro depressivo, a depressão, a pessoa passa por uma ansiedade. E isso, me define aí, o que é ansiedade? Então, ansiedade são medos, preocupações que todo mundo sente, por desempenhar alguma situação, vivenciar alguma situação. Mas nós gostaríamos também de alertar que ansiedade é uma coisa, transtorno de ansiedade já se torna uma doença. A pessoa fica nesse transtorno, para se caracterizar uma doença, ela precisa vivenciar isso durante 6 meses. Transtorno de ansiedade. Pastor Alberi, pastora Ana falou de transtorno. E eu gostaria de saber do senhor quais são os sintomas que leva a pessoa ao transtorno de ansiedade. Tem vários sintomas, mas a gente precisa entender como é que funciona a ansiedade. Disparado no nosso cérebro alguns gatilhos, né, que vêm diante de algum perigo iminente. A pessoa vai enfrentar algum perigo iminente, o organismo dela vai se preparar para aquela situação, ou para fugir ou para combater. Aí o coração ele bombeia mais sangue para o organismo, a pessoa começa a suar, tem sudorese, né, um suor fácil, os músculos se enrijecem, ou seja, o organismo se prepara para uma guerra, para uma batalha. E quando a pessoa tem o transtorno de ansiedade, o organismo ele começa a ter alguns sinais de dores de cabeça, dores no estômago. A pessoa ela não acha, ela tem certeza de que vai morrer, ela acha que vai morrer literalmente. Então é algo que traz muito conflito na pessoa. Então, os sintomas de ansiedade, né, a pessoa ela praticamente começa a entrar num desespero. Sim. Porque se ela acha que ela vai morrer, né, ela começa a ficar desesperada. E me diz uma coisa, pastora Ana. Nós sabemos que, eu estou falando aqui com pastores, né, pastor Alberi, pastora Ana, nós pastoreamos, nós lidamos com vários tipos de pessoas novas que chegam na igreja, e eu gostaria de saber da senhora, né, antes da pessoa chegar a um quadro depressivo, ela passa por essa parte de ansiedade, mas a infância, uma família desestruturada, brigas entre pai e mães, né? A gente sabe que, né, quando a pessoa se converte, as coisas começam a melhorar porque eles começam a viver segundo a palavra de Deus e a tendência é melhorar, né? Mas nós sabemos que essas pessoas também, né, passaram por uma vida antes de conhecer Jesus, e isso contribui para que as pessoas venham viver esse quadro depressivo. Claro que contribui, né? Porque viver num ambiente estressor, né? Num lugar de violência, de separações, né? De briga, isso vai traumatizar as pessoas. E nós sabemos que a igreja, a gente usa muito esse termo,
Ou você vem pelo amor ou vem pela dor. Pela dor. E é um lugar de acolhimento a igreja. Então muitas pessoas chegam na igreja, chegam feridas, chegam esgotadas, né? Chegam realmente precisando daquele apoio, daquele suporte. E muitos vão depois, ainda com restício, né? com o passado, desencadear uma depressão, uma ansiedade. As pessoas, como a senhora falou, né, pastor Beri, elas vão muitas das vezes ou pelo amor ou pela dor. E quando ela vai pela dor é porque às vezes está vivendo um conflito na família, ou às vezes até um problema de saúde física, né? Às vezes as pessoas estão acometidas de um câncer, de uma AIDS, e elas vão procurar em Deus a cura. Elas, né, ouvem a palavra de Deus e elas vão, né, através da fé, e vão procurar a cura, vão procurar, né, uma família mais estruturada, tudo isso. E assim, me diz uma coisa, né, como receber essas pessoas, como tratar essas pessoas sem a gente absorver os problemas delas, porque nós como líder muitas das vezes absorvemos o problema das pessoas, né? Como fazer tudo isso e ajudar essa pessoa sem a gente absorver tudo isso? Isso aí é uma questão de habilidade, né? E quando a pessoa chega maltratada, machucada pela vida, né, por abandono ou por um ambiente familiar estressor, ela quer um suporte, ela quer um apoio e ela encontra isso muitas vezes no líder. Existe um termo que a gente usa em psicologia chamado transferência, né? A pessoa acaba transferindo para o líder, né, aquela sensação de paternidade, como se o líder fosse literalmente o seu pai. E ela deposita nele toda a confiança. Por outro lado, a partir dessa transferência existe uma coisa chamada contra-transferência. Muitos líderes também se identificam com o problema do liderado, ou da pessoa com quem ela está acolhendo. Sim. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: nós somos seres humanos, nós não somos super-homens. E alguns líderes se acham super-homens e não se cuidam em relação a isso, e acabam absorvendo o problema da pessoa e muitas vezes se culpando do erro de algumas pessoas, quando na verdade ela tem que depositar a ansiedade, e a Bíblia nos fala disso, depositar toda a sua ansiedade no Senhor. Verdade, pastor. Pastora Ana, o medo, ele pode ser o princípio de uma ansiedade? Porque a gente vê na Bíblia um grande homem de Deus, né, Elias, um homem de fé, porque para falar o que ele falou, não vai chover, segundo a minha palavra, que demonstra que esse cara tinha uma fé tremenda. Mas ao mesmo tempo, quando ele ficou com medo, quando ele se sentiu ameaçado, né, por Jezabel, ele correu, foi se esconder numa caverna, com medo dela, naturalmente com medo dela, ao ponto de chegar ali e falar que queria a sua própria morte. Então o medo já é um sintoma de que a pessoa está entrando num quadro de ansiedade para passar para depressão? Sim, pastor. Eu estava aqui imaginando como Elias, né? Uma hora pifou, né? Teve medo e parou. Mas os pastores, eles são pastores 24 horas. Sim. E essa sobrecarga, porque o advogado, ele é advogado lá no escritório dele, no cartório, dele. O engenheiro, mas o pastor, ele não tira essa capa de pastor o tempo todo e fica sobrecarregado, né? Não é o quanto ele talvez viva aquela pressão, mas é o relaxamento, é ter um momento de lazer, um momento de descanso que iria ajudar esse líder a não entrar em depressão. Mas ele não para, ele fica o tempo todo ali se forçando, muitas vezes, no seu limite, a exercer o seu chamado 24 horas. Então quer dizer que, né, conselho para você que está nos ouvindo, pastores, líderes, né, ouça o que a pastora Ana, nossa psicóloga, falou. Nós precisamos de um momento de lazer. É como se fosse para mim assim, pastor Beri, vamos ver se o senhor pode concordar com o que eu vou falar. Quando a gente sai da igreja, a pastora Ana falou, e é verdade, a gente é pastor 24 horas. A gente está dormindo, liga um membro,
que está acontecendo um problema dentro de casa, a gente acorda, às vezes vai orar, ou às vezes vamos até para a casa do membro, né? Teve um problema de saúde, a primeira pessoa que eles lembram, pastor. Né? Aconteceu um problema com o filho, primeira pessoa que eles lembram, o pastor. E assim, eu costumo dizer, o ministério, ele é árduo, mas para mim é prazeroso, que eu amo o que eu faço. Né? E até a gente tem que amar o que faz para ser bem sucedido naquilo que nós fazemos. Com certeza. Mas o líder que ele não sabe separar esses momentos, ele está propício a acontecer o que aconteceu com Elias, que foi para uma caverna. Uhum. O que você pode, acrescentando o que a pastora Ana falou, aconselhar esses líderes, né, para que eles possam, né, não vir a sofrer essa ansiedade e entrar nesse quadro depressivo, que são muitos líderes hoje vivendo isso? É uma coisa que a gente precisa entender, que nós somos seres humanos, né? E aí a gente precisa filtrar essas coisas e exercer os nossos papéis sociais. Nós temos papéis sociais, né? Nós somos filho, nós somos marido, nós somos irmãos, nós somos pai, nós somos pastores, mas só que alguns líderes não conseguem fazer essa separação e vivem 24 horas por dia sendo um pastor e sendo um líder. Às vezes acaba até comprometendo o seu relacionamento. Sim. Né? E as coisas fogem do controle. E fugiu do controle gera medo, gera insegurança, gera ansiedade. Então é filtrar tudo isso e ter os momentos de lazer, né? Exercer o seu papel social, porque às vezes o líder esquece que ele é pai e não dá a atenção necessária para o filho. Ele não está comprometendo somente a sua vida, a sua saúde mental, mas a saúde do filho e da família como um todo. É verdade. Pastora Ana, a gente sabe que essa doença, que para mim é uma doença que afeta a alma, entra na alma da pessoa, que é a depressão, que é a ansiedade. Tem cura para ansiedade, para depressão? E o que precisa fazer? Qual é o remédio? Qual é a cura? Então, pastor, eu sou um testemunho vivo que tem cura. Eu já tive depressão. Depressão é uma doença grave que pode levar à morte. Eu tentei o suicídio e tem cura. Hoje eu trabalho com muitas pessoas, graças a Deus por isso, por essa grande oportunidade, mas precisa de um tratamento sério. Uma depressão leve, um lazer, acolhimento dos amigos, isso vai ajudar. A fé é uma ferramenta de cura. Mas isso não é a única. Não. Tem que ser um conjunto. Isso. Terapia, exercícios físicos, um chá, se a pessoa não foi medicada por um psiquiatra, mas toma um chá, né, um relaxante, e o acolhimento da família. Isso, uma depressão leve, se resolve. Mas se ela já estiver num quadro mais grave, ela precisa de um suporte maior, pastor. Porque a depressão ela vai num estágio tão grave, que os órgãos param. Ela não precisa cometer o suicídio. Da falência múltipla dos órgãos. Os órgãos desistem de viver. Então nós precisamos entender que isso é uma doença que faz a pessoa pensar diferente. Ela pensa em suicídio. Né? Então a gente faz uma metanoia, mudança de mentalidade. Faz ela enxergar a vida por um outro ângulo, que é a fé. Sim. Se ela conseguir enxergar que há uma saída, há uma luz no final do túnel, que aquilo que ela passou serviu de experiência na vida para ela viver algo novo, ela vai sair, ressignificar a vida dela, ela vai sair muito mais fortalecida. É muito importante esse assunto que a senhora falou, pastora Ana, pastor Beri, até porque eu acho que a família, quando uma pessoa dentro de uma casa está vivendo esse momento de ansiedade, depressão, a ajuda da família ela é essencial. Principalmente uma família cristã, nós estamos falando aqui, né, como pastores, e eu já ouvi muitas pessoas dizendo, Deus vai curar. Deus cura, a gente sabe que Deus cura, mas a gente não pode também, né, espiritualizar tudo, porque como Deus cura, Deus também deu sabedoria a vocês que são profissionais nessa área, são psicólogos, para orientar as pessoas.
né? Como às vezes a gente fala, o médico ele estuda durante anos, foi Deus que deu a sabedoria ao médico para exercer a função. Mas tem muitas pessoas que eu acho assim que, vamos falar assim, um pouco mente fechada, tudo Deus vai curar, Deus cura se Ele quiser curar. Mas você não acha que a pessoa, né, precisa procurar um profissional? E isso deve depender, porque eu passei por uma situação dessa há pouco tempo, com um pastor que estava vivendo um problema, né, de depressão, de ansiedade, e eu procurei a família e falei, vamos procurar um profissional, vamos levar ele numa clínica para fazer um tratamento. E a família achando, Deus vai curar, e demorou para levar essa pessoa para poder ir à clínica. E aí eu ouvi de um psiquiatra que poderia ser amenizado os problemas se tivesse levado ele bem tempo antes. O que você pode me dizer disso, pastor Ben? Assim, a gente não pode banalizar o assunto, né? Há um tempo atrás, a depressão era tratada como melancolia, né? Hoje já tem um olho mais voltado para essa questão, mas algumas famílias banalizam e não se preocupam, porque a pessoa ela dá sinais e sintomas que ela está num quadro depressivo, né? Mas a pessoa acha que ela por si só vai reagir, vai dar a volta por cima, e não é bem assim. Então a família, o acolhimento da família é fundamental, porque a família vai encaminhar essa pessoa para um tratamento. Um amigo, eu não digo nem somente a família, mas um amigo, né, que se dispõe a ir e ouvir essa pessoa. Tudo isso, né, contribui, se mostrar presente, convidá-la para fazer uma atividade física, entendeu? Para que aquilo possa reanimá-la. A pessoa precisa distrair um pouco a mente, não é isso? Isso, mas tem que fazer o tratamento. Não pode correr do tratamento. Sim. Nós vamos entrar agora, já, daqui a pouquinho, no segundo bloco do podcast do Boa. Nós vamos dar continuidade a esse assunto e vamos falar de um testemunho de uma pastora que venceu a ansiedade, venceu a depressão com a ajuda de Jesus. Estamos aqui na estrada de Tinguazém, uma estrada que liga do Cacuia ao Corumbá, e estou aqui com o seu Rui, que é morador aqui há mais de 30 anos. E o seu Rui está me falando que aqui falta luz, né? Fala um pouquinho do que o senhor vê desses 30 anos, o descaso que tem por esse lugar, seu Rui. Começa pelo valão, que não tem limpeza. Aqui entra água aqui? Vai ficar até essa altura de água na rua. Há quanto tempo vocês pedem luz para essa estrada e não tem? Há 20 anos já. Mais de 20 anos. Havia uma promessa de ser asfaltado isso aqui, mas ficou só no papel. Só no papel. Passa governo e ninguém olha para vocês aqui. Isso aqui, o descaso, né, uma estrada principal que liga do Cacuia a Tinguazém. Imagina isso aqui à noite, seu Rui. Isso aqui à noite é escuro, né, um lugar que pode promover assalto, um monte de coisa, porque está abandonado, não é isso? É isso aí. E o senhor... Eu sou ex-funcionário da prefeitura. O senhor é ex-funcionário da prefeitura? Trabalhei 48 anos. 48 anos e se aposentou. Eu só ouvi a promessa lá dentro e nunca ninguém fez nada para cá. Então é isso aí, gente. Nós precisamos olhar para um lugar dentro do nosso município, né? Que é o subbairro, está aqui abandonado, descaso, né? O valão que passa aqui do lado, quando chove, enche, a água vem aqui dentro, né, da casa. Asfalto não tem nenhum, né? Iluminação não tem nenhum, só tem os postes. E aí de noite isso aqui fica preso. Então é isso aí, nós precisamos cobrar. Olá, meus amigos, estamos aqui de volta para o segundo bloco do podcast do Boa. E o assunto está muito bom aqui hoje nos estúdios. E dando continuidade, né, que nós estávamos falando anteriormente, pastor Alberi, pastora Ana, dados, né, o Brasil hoje tem o maior índice de pessoas, né, com, né, ansiedade e depressão. Você pode me dizer, o Brasil é o maior mesmo no mundo hoje? Sim, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil ele ocupa o primeiro lugar. Primeiro lugar? 18 milhões e 600 foram afetados por
transtorno de ansiedade. Isso corresponde a 9,3%. É quase 10% da população, imagina. Será que tudo isso, pastora Ana, é por causa da falta de segurança, a instabilidade do povo, né, com os empregos? Nessa semana, em Nova Iguaçu, na nossa cidade, nós tivemos ali um protesto na prefeitura dos profissionais da saúde, onde eles estavam reivindicando, né, os seus salários, as gratificações que eles perderam, né, e tudo isso pode gerar uma ansiedade, pode contribuir para que essas pessoas tenham essa ansiedade e venham viver essa depressão? Claro, porque imagine a pessoa não ter o seu salário, não ter como se sustentar, como pagar um aluguel. Olha a preocupação, os filhos também. Então, isso vai gerar ansiedade. Os dados, pastor, mostram que as mulheres sofrem mais de ansiedade e as crianças e o adolescente aumentaram 41% a mais do que os adultos. Nunca tinha passado. E o senhor, como pré-candidato, né, eu gostaria de também entender e perguntar o que pode ser feito, né, para acolher essas crianças e esses adolescentes em um projeto de esporte, assim, no futuro, para amenizar, né, essa pressão social, para eles poderem melhorar dessa ansiedade. Então, pastora Ana Lúcia, pastor Beri, através da Secretaria de Esporte do município, nós podemos melhorar as quadras, criar, né, mais, né, esportes dentro do município, para que eles possam se ocupar mais, né, que a gente possa ajudar eles, né, a não viver essa ansiedade, né. Quanto às mulheres, nós sabemos que as mulheres hoje sofrem as violências, né, domésticas, e isso tudo pode, né, acarretar para que elas venham viver um quadro depressivo, um quadro de ansiedade. E eu acho que dentro do município nós podemos criar, né, centros de recuperações para cuidar da vida dessas mulheres que foram violentadas doméstica. O que a senhora acha? É uma boa ideia a gente cobrar isso do executivo, né, criar projetos de leis para que a gente venha ajudar essas mulheres? Perfeito, pastor, porque isso é um lugar de acolhimento, que elas vão ser ouvidas e, de acordo com a necessidade delas, eu acredito que outros projetos surgirão, como oficinas, né, para elas aprenderem a trabalhar de alguma forma e ter o seu próprio sustento e conseguir ficar longe desse agressor. A senhora falou algo assim interessante, né? Criar projetos que venham, porque a gente sabe que muitas mulheres, às vezes com dona de casa, às vezes não tem formação, não teve a oportunidade que outras tiveram de estudar e não tem às vezes como fazer algo para ter sustento e ficam às vezes até presa, né, em situações de violências domésticas porque não sabe como vai se virar lá fora. Por causa da dependência financeira. Fica da dependência financeira. Então nós criamos, né, se a gente criarmos esses lugares onde a gente possa acolher essas mulheres, tratar do psicológico dela, né, e além de tratar do psicológico dela, trazer oficinas, né, para profissionalizar ela. Isso. Em algumas, né, dessas profissões, como costureira, né, como várias outras opções que nós podemos, bordado, crochê, tudo isso, né, vai fazer que elas também, né, se ocupam, né, nessas oficinas, e isso melhora a vida delas para que elas venham sair desse quadro, né, de ansiedade ou depressão, ou até como se fosse uma prevenção para que elas não viessem a sofrer isso. Perfeito, pastor. Nós realmente precisamos disso. Isso é humano. Então fica aí a dica para quem está nos ouvindo, as nossas autoridades, né, que a gente possa desenvolver, né, esses lugares, né, para que a gente possa acolher essas mulheres. E agora eu gostaria que você assistisse um vídeo, né, de uma pastora que passou por um momento depressivo, uma mulher que ela já não tinha mais desejo nem vontade, não tinha prazer de estar em nenhuma igreja pregando, cultuando a Deus,
uma mulher que ficava isolada dentro de casa, colocava o pijama e não tinha nem vontade de sair para a rua, e os seus filhos observaram e começaram a ver que elas estavam vivendo um momento de ansiedade, de depressão, e você vai ver agora como que ela fez para se sair desse quadro depressivo. Eu sou Elane Gavazza, pastora, e sofri de depressão. E isso é uma coisa assim muito complicada para mim, porque eu achava que uma mulher de Deus, uma pastora, não sofria de depressão. E fazendo a obra de Deus, um belo dia eu me vi parada na linha do trem pedindo a Deus que mandasse um trem porque eu queria morrer. E passado isso, no mesmo dia eu deparei com uma pessoa lá no bairro lá da igreja, e essa pessoa matou um rapaz e eu queria que ele desse um tiro em mim. Quando ele entrou no carro e ele foi embora sem atirar em mim, eu fiquei muito decepcionada. Só que quando eu cheguei na igreja, que eu pedi a diaconisa para orarem por mim, eu entendi que alguma coisa muito séria estava acontecendo. E eu pensei assim, eu estou no fundo do poço, eu tenho que procurar ajuda. E aí eu peguei e comecei a ficar me fechando completamente, não queria falar com ninguém, só as minhas amigas de ministério que iam na minha casa para conversar comigo, e eu ficava me isolando, deitada, escondida, sem querer falar com ninguém. E pensando na minha cabeça que eu sofri uma decepção muito grande e que não podia acontecer aquilo comigo. Mas Deus providenciou algumas pessoas para estarem comigo, mas eu fugia muito de conversar, eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, eu não conseguia falar com ninguém. Mas quando eu falava com o Senhor, eu falava assim, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Se eu não sou uma pessoa, eu achava assim, como essas pessoas por aí, entende? Deus fala assim, mas uma pessoa por aí, porque eu achava que depressão era coisa de quem não tem o que fazer, que não tem Deus no coração. Então eu peguei e fiquei muito decepcionada comigo mesma. E fiquei me sentindo muito mal, no fundo do poço, posso dizer assim. Eu pedi a Deus que me desse uma palavra, que alguém fosse falar comigo, porque eu não estava me aguentando mais. A minha mente não desligava. Eu passava dia e noite acordada, eu tomava 20 gotas de Rivotril e não conseguia dormir. Então eu pensei assim, eu vou largar tudo, eu vou sumir, porque para mim não está tendo mais jeito. Mas eu ouvi o louvor, e aí daqui a pouco uma pessoa falou assim, na música, falando que eu precisava de... Como é que foi que ele estava falando assim? É como se fosse assim, se você chora, está chorando, tem que orar. Eu não estou lembrando agora, mas dizendo isso, que se você estava orando, você tem que orar mais, porque... Esse porquê me fez lembrar de quem? Dos profetas e de Jesus Cristo. Aí eu me senti menos mal um pouquinho, porque eu falei, Jesus sofreu de depressão, então eu não sou melhor do que ninguém. Aí eu consegui entender que o que eu estava sentindo era normal, porque para mim, depressão era uma coisa que crente não tinha. Afinal de contas, eu sou pastora há muitos anos, então eu achava que pastor não tinha isso. E Deus colocou pessoas, mulheres e homens de Deus na minha vida para orarem por mim, para estarem comigo em oração, já que eu estava sem forças nem para orar. Eu só falava assim, Jesus, misericórdia, mas eu não conseguia abrir minha boca para falar nada, né? E aí eu ficava pensando assim, como é que eu vou sair? E na verdade eu não queria sair. Na minha cabeça somente a morte ia me dar um refrigério. Mas eu fui em alguns médicos, não, como é que eu vou dizer? Eu fui em alguns cultos de oração, e nesses cultos de oração as pessoas oravam por mim, mas para mim nem nada daquilo falava ao meu coração, sabe? Eu ia triste, continuava triste, e fiquei passando assim, foi um período muito grande, foi difícil demais. Parece que todo mundo virou as costas para mim. A sensação que eu tinha é que era eu e o mundo todo contra mim. E era muito difícil, mas veio um mês de setembro, e aí algumas amigas começaram a me convidar, porque sabiam que eu estava mais ou menos doente, começaram a me convidar para ir dar palestras. Eu falei, vocês estão malucas? Como é que eu vou dar palestra se eu não estou aguentando comigo? Aí eu falei, eu não pintei o cabelo, não estou tomando banho, como é que eu vou fazer uma coisa dessa? A minha amiga falou assim, você vai pentear o cabelo, você vai vir, vai tomar um banho, vai vir aqui e vai falar, porque quando você falar, você vai se sentir melhor e vai ser curada.
E pois assim eu fiz. Mas foi muito difícil, sabe? Eu fui em algumas reuniões e eu me sentia muito mal, e quando eu chegava lá eu falava, e quando eu nem conseguia falar direito, porque eu começava a falar, eu começava a chorar. Mas quando eu começava a falar e eu chorava, vinham muitas pessoas para falar comigo que estavam vivendo isso também. E o mais incrível é que elas falavam assim: eu não acredito que a senhora sofre de depressão, porque a senhora não tem o perfil de uma pessoa depressiva. E aí, conforme eu fui falando, eu fui me sentindo, como é que eu vou dizer, liberta, sabe? Aquilo foi saindo, mas foi Jesus purinho, porque não estava dando não. E eu consegui parar de tomar os remédios. Eu fui fazer exercício físico também, que o médico me aconselhou praticar exercício, né? Ir pra academia, pra correr, pra malhar, pra colocar, como é que eu vou dizer, a endorfina, né? E eu passei a me sentir muito melhor depois disso. Mas eu sei que tem gente que ainda tem passado muito por isso, e agora, de uma certa forma, eu tento até ajudar outras pessoas, porque eu sei como foi difícil pra mim. E eu tento, quando eu vejo uma pessoa muito isolada, muito triste, sem querer conversar, falando que não pode, que não tá afim, que não quer atender telefone, eu fico tentando me aproximar mais, porque eu me lembro de como foi ruim pra mim, e eu não quero que ninguém passe por isso perto de mim. Olá, meus amigos, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do podcast do Boa. E o vídeo que nós assistimos, pastora Ana, né, pastor Beri, fala de uma pastora que viveu um momento depressivo, viveu um momento de ansiedade, e eu falei que os filhos, né, observaram isso nela, e interessante que ela foi se consultar, e quando ela chegou no consultório, né, ela viu que a doutora, a psicóloga, estava passando por um problema. Como a senhora falou, como o pastor falou, todos nós somos seres humanos. Até o psicólogo, ele também pode passar por um momento difícil, né? Verdade. E engraçado que quando ela sentiu essa dificuldade nessa doutora, ela orou por essa doutora, e ali ela se sentiu assim útil, e ela foi curada, né, dessa depressão, dessa ansiedade, né? Fato interessante que o senhor pode me dizer, né, existe, a senhora já viu algum caso parecido, ou qual foi o caso mais complicado assim que a senhora já atendeu nesses 15 anos como psicóloga, e que a senhora viu, né, principalmente uma mulher ou um homem que professa a mesma fé que conosco, que passa por uma situação dessa? Pastor, é interessante quando a pessoa está com depressão, ela perde, ela acha que a vida dela não tem propósito. E nesse testemunho a gente vê que ela encontra o propósito da vida dela novamente e é renovada. Jesus é o maior dos psicólogos. E eu creio que foi uma cura divina sobre a vida dela ali, naquele momento, e ela se sentiu capaz de novo e tudo passou. Mas nós estamos lidando com muitos pastores com depressão ainda. Sim. Nós precisamos fazer um trabalho maciço em cima desses pastores, porque eles ainda pensam em suicídios, eles ainda estão se sentindo sem valor, que estão se sentindo frustrados, e é importante esse trabalho que está sendo feito hoje aqui. Você é um ser humano, você precisa de lazer, você é amado, você faz parte do nosso time, nós somos uma equipe, eu já tive depressão, o pastor Beri já teve depressão, e depressão tem cura. Então, pastor Beri, nós temos hoje na Igreja do Evangelho Quadrangular, inclusive vocês fazem parte desse projeto, que é o Projeto Margarida, Isso. que atende a líderes, pastores, né? E assim, então vocês têm vivido muito isso. Sim. Porque eu, como pastor, como superintendente, como líder, eu sei que às vezes um pastor ele não se abre comigo, mas com o senhor, com a senhora, ele se abre. E vocês têm visto isso muito nos últimos tempos? Sim, existe essa dificuldade do pastor ele se abrir para um líder, porque ele vai se sentir assim fragilizado e ele não quer transpor isso. Agora, diante de um profissional, né, ele tem essa liberdade. A gente fala da questão da ética
profissional, a gente sabe que existe a ética pastoral, mas ele, por ser um líder também, ele não quer se fragilizar diante de um outro líder. Agora, voltando, eu quero fazer um link aqui da questão da pastora, né? Pastora Elane. Isso. E a gente vê ali que é uma questão de baixa autoestima. No momento que ela pôde orar pelo médico, ela se sentiu útil, né? E a baixa autoestima também é um fator um fator de risco para a pessoa ter ansiedade e depressão. E a gente recebe muitos pastores deprimidos por baixa autoestima, porque às vezes existe uma competitividade, isso não deveria haver, mas em relação à membresia, né, à evolução da igreja, então isso também dá problema. É verdade, pastor. Nós estamos aqui terminando esse terceiro bloco e já vamos passar para o quarto bloco, onde nós vamos dar as considerações finais. Já já nós voltamos para o quarto bloco do podcast do Boa. Olá, meus amigos, estamos aqui na estrada do Carro Quebrado, né, e nós podemos ver que uma parte da rua jogaram aqui um cimento, né, um cascalho de asfalto, colocaram LED, mas essa parte aqui está toda abandonada. Nós queremos pedir às nossas autoridades do nosso município que venham olhar para esse pedaço aqui. Aqui, quando passamos por aqui com chuva, não dá para passar. Olhem para esse lugar. Está abandonado aqui, né? O que adianta botar uma luz de LED e não trazer o asfalto para esse pedaço aqui? É isso aí, juntos nós somos mais fortes e aguardamos resposta das autoridades de Nova Iguaçu. Olá, meus amigos, estamos de volta aqui para o quarto bloco do podcast do Boa. E o tema de hoje está interessante demais. Pastores podem sofrer de depressão? E eu gostaria de passar para vocês, nós temos vários projetos hoje dentro de Nova Iguaçu, e um dos projetos que nós temos é o projeto Aviva Nova Iguaçu, em parceria com a Igreja do Evangelho Quadrangular, que inclusive fizemos lá no bairro de Santa Eugênia. Foi maravilhoso. Na igreja da pastora Alberi, da pastora Ana. E nós temos esse projeto de cuidar de pessoas, cuidar de vidas. Nós oferecemos psicólogos, como muitos e outros serviços. E nós temos observado, né, que, como o pastor Alberi falou, pastora Ana, o Brasil ele é o maior índice hoje mundial de pessoas vivendo quadros de ansiedade. E depressivo. Né? E assim, nós precisamos muito. Né, através da Secretaria de Ação Social do município, através dos trabalhos em conjunto com as igrejas, com os projetos sociais, né, colocar mais profissionais para atender a população, não é isso, pastora Ana? Porque, pelo que eu vejo, se o Brasil, né, é um dos maiores índices no mundo hoje, eu não tenho esses dados, mas vou pesquisar, vou procurar saber. Eu acho que o nosso município de Nova Iguaçu deve ter uma boa fatia disso aí incluída no Brasil. E o que a senhora acha, o que o senhor acha desses projetos sociais que nós desenvolvemos hoje, que é o projeto Aviva Nova Iguaçu, em parceria com a Igreja do Evangelho Quadrangular, levando aos bairros, levando às comunidades os trabalhos sociais e levando os psicólogos para atender essas pessoas? A demanda é muito grande, né, pastor? Eu tenho visto que todos os finais de semana tem feito esse trabalho. Todos. Eu não sei quantas pessoas já foram contempladas, abençoadas com esse projeto. Até hoje nós estamos em torno de 6.000 pessoas, né, atendidas. Até hoje 6.000 pessoas, entre vários outros trabalhos que nós temos, dentista, corte de cabelo,
né, os psicólogos, massoterapeuta, inserção de documento, mas até hoje, pastora Ana, 6 mil pessoas alcançadas dentro do município de Nova Iguaçu. E no futuro, né, nosso pré-candidato, se pudesse botar mais psicólogos nas escolas, porque o grupo que mais sofre hoje de depressão e ansiedade são crianças e adolescentes, seria um projeto maravilhoso, se tornar lá atendendo o povo. É um caso ser estudado, né? Sim, a gente sabe hoje que, né, da infância, né, do maternal até o 5º ano, né, ele faz parte do município, né, a educação dessas crianças, e nós podemos sim analisar isso, oferecer isso para o nosso executivo, criar alguns projetos de leis que nós podemos aumentar dentro dos municípios, nas escolas municipais, ter mais psicólogo, para cuidar, né, da mente, né, das crianças, para que eles possam se tornar adultos saudáveis. Não é isso, pastor Beri? Sim. Assim, esse projeto do Aviva Nova Iguaçu, que é exercido nas nossas igrejas, ele preenche uma lacuna que diz respeito ao Estado, né? Essa carência, essa deficiência está sendo suprida pela igreja. E é fundamental, né, projetos públicos para poder atender a população. Agora, voltando aqui, você estava falando desse atendimento e as pessoas são beneficiadas, trazendo para o líder, né, ele precisa ser cuidado. Eu aproveitei um pouquinho lá, eu estava também atuando no projeto Aviva como psicólogo, mas eu fui na massoterapeuta, eu fui lá na enfermeira. Isso, usufruí. Por quê? Porque a gente precisa estar sadio, né, para poder tratar de outras pessoas. Eu acho que tem que estar curado para poder curar. Sim, quando você anda de avião, e aí o comissário de bordo começa a mostrar aqui, se houver um pane, isso, aquilo, vai cair uma máscara. Primeiro, você coloca em você, para você atender quem está do seu lado. Então quer dizer que os líderes que estão nos ouvindo, eles precisam estar bem curados, saudável, para poder cuidar de outras vidas. Saúde física e mental. Saúde física e mental. Então está o conselho aí para nós. Precisamos perder um pouquinho dessa barriga. Vamos malhar, vamos para a academia, né? Vamos cuidar da nossa saúde física e a saúde mental. E a saúde mental, vocês deram uma dica aqui muito boa, né? Eu gosto muito de sentar para tomar um suco, bater um papo, conversar com a minha esposa, né? Eu gosto muito, só não tenho muito tempo hoje, mas eu amo jogar uma bola, um futebol, né? Isso distrai um pouco. E é bom também um bom cinema, uma praia. Eu gosto muito de praia. Sim, pastor. Coisas simples. Simples. Sentar na beira da praia, tomar uma água de coco, olhando aquela natureza. Isso faz bem para nós. Isso é pastor, terapêutico. 2 minutos de um bem-estar muda a composição química do cérebro. 2 minutos só, pastor? Só isso. 5 minutos de aborrecimento, 10 horas de cortisol liberando pelo corpo. Então, 2 minutos de paz. Pastora Cristina Boaventura, que está nos ouvindo, 2 minutos que a gente for na praia, 2 minutos que você fez aquele carinho, né? Já, o meu dia pode ser maravilhoso. Então fica a dica aí, pastora Cristina Boaventura. Siga as orientações da nossa psicóloga, pastora Ana, e do pastor Alberi. E eu queria agradecer vocês, pastora Ana, pastor Alberi, são grandes amigos, pastores em Nova Iguaçu, no nosso município, né, de Nova Iguaçu. E eu gostaria de pedir as considerações finais da senhora, pastora Ana, pastor Alberi. Pode passar o endereço dos escritórios de vocês, né, para esse povo que está nos ouvindo, que eu tenho certeza que todos vão querer ser atendidos por vocês. E eu fiz questão de chamar vocês para estar aqui conosco, né, nesse podcast do Boa, porque eu conheço um pouco do trabalho de vocês. Amém, que bom, que honra. Muito obrigado, pastor, por ter nos convidado. Foi uma alegria imensa nos nossos corações. Vou passar o meu contato. Eu atendo tanto no Brasil como no exterior. Então, o meu telefone é 21 98799 1543. 21 98799
87991543. Não sabia que a senhora atende até no exterior. França, Itália, Portugal, Estados Unidos. Que bênção. Hoje o CRP nos autoriza, né, fazer atendimento online. Ah, sim. Pastor Alberi, muito obrigado pela sua presença, é um prazer enorme estar aqui com o senhor. E eu gostaria que você desse as considerações finais para esse povo lindo e maravilhoso que está nos assistindo. Pastor Boaventura, eu que agradeço essa oportunidade, esse privilégio da gente poder estar aqui dialogando sobre esse assunto tão importante. E quero me colocar à disposição de todos, assim como a pastora Ana se colocou. Nós também atendemos presencial e online. O meu telefone é 21 993 30 06 27. E a gente está ali em Nilópolis, na Estrada Marechal Castelo Branco, 1736. Você que quer um atendimento presencial também pode nos encontrar nesse endereço. É verdade. Olha, eu quero dizer para vocês que a gente não falou nem um terço, né, dessa mensagem, né? E para terminar, eu só queria ouvir duas coisas de vocês. O crente pode sofrer de depressão? Pode. Ele precisa de tratamento, mas infelizmente é um ser humano que pode mudar a química do seu cérebro e ele pode ser tratado e também ficar bom. Isso também serve para o pastor Alberi? Com certeza. O crente, pastor, mas pastor, sim, ele também pode sofrer de depressão? Com certeza. Ele é humano também, sujeito. Não assim é super-homem? Não é super-homem de jeito nenhum. E ele precisa tratar das suas questões. Aliás, todos nós temos questões a serem tratadas. Como a gente falou aqui no podcast, existem alguns fatores de risco e provavelmente, né, o pastor ele precisa blindar esses fatores para que ele não venha sofrer nem de transtorno de ansiedade, nem de depressão ou outro tipo de enfermidade que todos nós estamos sujeitos. Verdade. A gente tem vários exemplos na Bíblia, como Jeremias, que ele chegou até a dizer: por que eu vim nascer? Elias, ele pediu a própria morte quando ele foi para uma caverna. Davi também. E Noemi, né, quando perdeu seu esposo, perdeu seus filhos, né, ela achou que estava desamparada, que não tinha ninguém, né, e teve a companhia da sua sogra, né. Então, muito importante a gente ter tudo isso que vocês falaram, momento de lazer, mas termos amigos, pessoas que possam estar do nosso lado para contribuir para que a gente venha sair desse quadro de ansiedade e depressão. Então, meus amigos, muito obrigado e na próxima semana não fique de fora do podcast do Boa!